Olá, turminha! Voltamos dessa vez para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre verbos, tá certo? Antes de iniciar, primeiro precisamos saber o que é verbo, tá bom? Porque senão a prova vai dizer, e esse verbo tá aqui presente, você vai dizer, qual é o verbo, né? Então, a gente vai iniciar primeiro aprendendo o que é verbo, tá bom? Olha, a gente tem sempre como é que se diz? Um conceitozinho. Então, tá um pouco... Esse negócio de aula online não é muito fácil, não. Mas vamos lá. Nós temos primeiro um conceitozinho do que é verbo. Então, ele diz assim, que verbo é toda ação, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Mas aos poucos a gente vai chegar lá, tá bom? Então, o verbo, eu vou iniciar a dizer primeiro como ele vem como uma ação. É uma ação que eu, você, ele, nós, vós e eles praticam, tá certo? Aí essa ação, ela pode ser mudança de estado ou fenômeno da natureza. Pronto, vamos dar um exemplo. Eu estou caminhando, o sujeito sou eu estou caminhando. O que é que eu estou fazendo? Caminhando. Então, é a ação que eu estou fazendo naquele momento, é uma ação de caminhar, tá certo? Vamos dar agora um exemplo de estado, né? Eu senti saudade, né? Eu senti. Então, o que foi que eu, como sujeito, aconteceu? Eu senti. Então, sentir é o verbo, tá certo? De estado, como eu estou. E agora, um exemplo de fenômeno da natureza. É quando eu digo assim, choveu hoje em Petrolina. Qual é o verbo? Choveu. Eu não posso dizer eu choveu, porque eu não sou nada, eu não faço nada. Tá bom? Então, são esses as ações, sentido ou estado e os fenômenos da natureza. Mas vamos lá. Essa aí é a próxima aula. Vamos lá. Eu coloquei aqui primeiro para a gente identificar quem são os verbos. Olha só. As mulheres fizeram um bolo. Ontem choveu na aldeia. Essa lenda é tão linda. Agora, eu pergunto a vocês. Qual é o verbo dessa frase aqui? As mulheres fizeram um bolo. Quando eu digo as mulheres, eu posso trocar as mulheres por elas, né? Elas fizeram um bolo. Se elas aqui, nesse caso, as mulheres aqui, né? Elas, as mulheres, elas são sujeito. O que foi que elas fizeram? Ou qual é a ação dela? Fizeram. Então, o verbo é fizeram, tá certo? Ontem choveu na aldeia. Aqui é um fenômeno da natureza. O que aconteceu? Choveu. Então, choveu é o verbo. Essa lenda é tão linda. Essa lenda é tão... Qual é o verbo? É o verbo ser. Tá bom? Então, quando a gente consegue identificar o verbo, fica mais fácil, tá certo? Vamos ver as outras... Vamos continuar analisando as alternativas aqui, né? Olha só, a amiga esperou por ela. A amiga pode ser trocada por ela o quê? O que foi que aconteceu? Qual foi a ação que ela fez? Esperou. Então, esperou é o verbo. Você perdeu a prova. Você, o que foi que aconteceu com você? Qual foi a ação? Você o quê? Perdeu, né? Renato viajou. Qual foi a ação que Renato fez? Viajou, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é quais são os verbos daquela frase, daquela oração, tá bom? Agora nós vamos aprender os tempos verbais, que nós já até vimos essa questão dos tempos verbais, só para revisar, reforçar mais um pouco. Pronto, agora nós vamos analisar um mesmo verbo. Olha só, estão conjugados em tempos diferentes. Fazem, fizeram e farão, tá certo? Olha só, fazem. Fazem está acontecendo, tá certo? Está acontecendo, fazem agora. Então, ele está no quê? No tempo presente. Então, quando digo fazem, estão fazendo, né? Fazem agora. Fizeram,
Tá dizendo que já foi feito. Então, ele é o quê? Passado, tá bom? Ou a gente pode também encontrar como pretérito. Vou botar aqui embaixo. Pretérito, tá bom? Pode ser um ou outro. Farão, ainda vai acontecer. Então, é o quê? Futuro, né? Futuro, ainda vai acontecer. Então, esses são os tempos que nós precisamos, tá certo? Entendeu? Presente, passado ou pretérito e futuro, ok? Então, a gente precisa somente entender quando o verbo está no presente, quando ele está no passado e quando ele está no futuro, ok? Lembrando também que nós também temos as pessoas dos tempos verbais, que são as pessoas que estão no singular. São as primeiras pessoas, por exemplo, eu, estou falando, né? Nós já até estudamos isso. Tem isso no caderno de vocês. Tu, e a terceira pessoa, ele ou ela, tá certo? Já as pessoas do plural, nós temos também a primeira pessoa do plural, que é quem? Vós, ou, perdão, nós, vós, e a terceira, eles ou elas. Quando está falando com mais de uma pessoa, tá bom? Então, só para que fique certo. Mas vamos à atividade de hoje, tá bom? A atividade de hoje a Pro vai colocar aqui que é a página, deixa eu só pegar o livro, é a página 160. Eu vou colocar aqui, primeiro vocês vão ler essa atividade, tá certo? Esse textozinho a gente vai ver aí, ó. Os grilos soam solteiros enquanto todos dormem. Perdão, os grilos zoam, deixa eu pegar o óculos, né? Para não ler errado, que a gente não pode, né? Os grilos soam solitário enquanto todos dormem na aldeia de Darcy e Betânia. MT. Ainda há estrelas no céu e silêncio, o silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol não acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Então, depois vocês fizerem novamente uma leitura, não fiquem só esperando a leitura da Pro, façam vocês também a leitura de vocês. Vocês vão responder em que tempos verbais estão as palavras que estão destacadas, presente ou passado. Pro, que palavras são essas? Soam, dormem, cantam, iluminam, moram. E aí, elas estão no passado ou no presente? Então, vocês vão analisar e vão fazer a resposta. 2, para estar colocando aqui do lado a 2. O uso desse tempo na reportagem faz com que os fatos relatados pareçam, primeiro quadrinho, ficção, isto é, fatos imaginários, né? O segundo quadrinho, verdadeiros, reais. E aí, né? Então, vocês vão marcar só uma. 3. Converse sobre as questões. Os verbos soam, dormem, cantam e iluminam poderiam ter sido escritos no passado, por quê? E aí vocês vão dar essa resposta. Poderiam, né? B. Os verbos saem e moram poderiam ter sido escritos no passado, por quê? E aí vocês vão analisar, tá bom? 4. Releia outro trecho da reportagem. Aí vamos ler. As crianças, está entre parênteses, né? Mais velhas vão em grupos para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam e brincam. De saltar na água e riem sem pressa. Agora, em que tempo estão os verbos? Pro que verbos? Vão, lavam, nadam, brincam e riem. Em que tempo eles estão? Vocês vão passado, presente ou futuro. Marque um X na alternativa, que mostra que as formas verbais indicam fato costumeiro, um fato não habitual, um fato imaginário. Fato costumeiro que a pessoa costuma fazer sempre. Fato habitual também, né? Não habitual que você não faz com frequência. E fato imaginário que é uma coisa que você está imaginando, tá bom?
Então, façam aí e estou aguardando.